Olá, um bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Meus amigos, irmãos em Cristo, nosso canal Filemon. O canal Filemon tem sido um canal de bênção a todos vocês que faz parte desta família. E mais uma vez nós entramos no ar para gravar mais um vídeo através do nosso canal Filemon. Você, amigos, amigas, deixe o seu like, o seu joia, faça o seu comentário, se inscrevam nesse canal. Se você já é inscrito, nós agradecemos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para fazer parte desta família. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. E nesta manhã é de terça-feira, eu tenho uma palavra de Deus para você, para o seu coração, para a sua família, para todos os seus parentes. Amém? Gostaria nesta manhã de falar concernente à responsabilidade do cristão. Amém? O nosso texto básico bíblico se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo de número 7 e número 8, que diz as seguintes palavras: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, essa palavra amor tem sido uma das palavras bíblicas mais mencionada nos últimos dias, através dos pregadores, das pregadoras da palavra de Deus, através de um irmão, uma irmã que vai dar um testemunho, alguém que vai cantar um louvor, está sempre mencionando esta palavra. Aí fora no mundo, o povo menciona esta palavra e até interpretando de um modo completamente diferente do que precisa ser interpretado. Todos acreditam que o amor é importante. Realmente o amor ele é importante na nossa vida, mas o amor é normalmente considerado como um sentimento. O amor normalmente ele é considerado como um sentimento na vida de cada pessoa. Mas na verdade é uma escolha e também é uma ação. E nesta manhã, mediante este texto bíblico, eu gostaria de deixar para vocês uma palavra de amor, uma palavra que vem falar nos vossos corações. Eu quero falar concernente a responsabilidade do cristão. Por que eu fiz questão de ler esses dois versículos falando sobre o amor? É porque o amor é o princípio para uma vida de responsabilidade. Acredito que um casal, por exemplo, se não tiver amor um pelo outro, esse casal também não terá responsabilidade pelo seu cônjuge, O marido não terá responsabilidade pela esposa, nem a esposa pelo esposo, porque está lhe faltando o amor. Então o amor é o princípio para uma vida de responsabilidade. E quando nós amamos a Deus e amamos as pessoas,
e amamos as pessoas, e tudo que fazemos, aí nós tornamos responsáveis e capazes de cumprir com os nossos compromissos assumidos. Quando nós amamos, nós cumprimos com os nossos compromissos, que é a qual nós assumimos. Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus é amor. Aqui não está dizendo que o amor é Deus. Está dizendo que Deus é amor. Se você está em Deus, logo você é amor, né? Porque Deus é amor. Mas vamos lá, meus queridos, pela a responsabilidade do cristão para com a igreja. Qual que é a responsabilidade do cristão para com a igreja? A responsabilidade do cristão para com a igreja, ela começa obedecendo o seu pastor. Quando o cristão tem uma responsabilidade com a sua igreja, onde ele congrega, ele tem obediência, ele é obediente ao seu pastor, porque o princípio básico para todos o cristão poder ter uma vida com compromisso com Deus é a obediência. Agora, existe uma má interpretação que algumas pessoas já até falou comigo, que tem responsabilidade para com Deus e não para com a igreja, e nem também com o pastor, porque o pastor é um homem. Aí eu lembro você, querido amigo, querido irmão, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, ele era um homem. Portanto, ele deixou escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então veja bem, ele era um homem merecedor de ser obedecido, porque o que ele estava ensinando ali em 1 Coríntios é algo que ele recebeu de Deus. Então a pessoa deve obedecer o seu pastor, porque o pastor, o que ele transmite para a igreja, ele transmite algo que ele recebe de Deus, porque o pastor precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra de Deus. E aí então Deus fala com ele e ele fala com a igreja. Então é necessário obedecer ao pastor, né? Porque o princípio básico para ter uma vida com compromisso com Deus é a obediência ao pastor ou ao líder, né? Não há como fugir, é mandamento bíblico. Obedecer é concordar com as ordens e ser também submisso ao seu pastor. Veja bem que aqui no livro aos Hebreus, no capítulo número 13 e versículo 17, o escritor deixou escrito lá: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que falam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Então veja bem, é mandamento bíblico obedecer os seus pastores, porque eles velam pelas vossas almas, como alguém que há de dar conta delas
naquele dia. Queridos, aí onde você está, independente da igreja onde você congrega, seja obediente ao seu pastor, seja obediente ao seu líder, né? Porque ele está velando pelas vossas almas. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecer na fé. A tarefa de um pastor é ajudar a cada pessoa, a cada membro da igreja, a criar uma maturidade cristã e amadurecer na fé. A tarefa de um líder é fazer com que o membro da igreja ele cresça na graça e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo, o cristão que coopera com os seus líderes alivia-lhe muito o fardo da liderança. A sua conduta dá ao seu líder o motivo para, com alegria, falar a respeito dele. Aleluia. Claro que um líder, ele não pode jamais falar contra um dos seus liderados. Ele não pode jamais falar mal da pessoa a qual está sendo liderada por ela. A pessoa pode até errar, pode até cometer erro, mas o que acontece? Acontece que o líder, quando vê que um dos seus liderados está praticando algo errado ou falando algo que está errado, o dever dele é procurar aquela pessoa e conversar e encaminhar a pessoa com espírito de mansidão e mostrando dentro da Bíblia Sagrada que ele está agindo de forma errada e aconselhar essa pessoa para que a pessoa possa se consertar e deixar de praticar algo errado, né? Mas quando você, que é o liderado, você coopera com o seu líder, você está aliviando o fardo do seu líder, você está ajudando ele na liderança, e aí ele tem motivo com sobra para falar a seu respeito. Uma irmã que lidera um círculo de oração, se ela for ajudada por outra irmã que faz parte do grupo, ela vai ter motivo para chegar no pastor e conversar com o pastor e dizer: olha, a irmã fulana, a irmã ciclana, ela merece até mesmo assumir um outro cargo mais elevado na igreja, porque ela é uma pessoa obediente, é uma pessoa que ajuda, e daí por diante. Então, seja obediente aos vossos pastores. Muito bem. A segunda responsabilidade do cristão é não deixar de congregar. Muitos cria na sua mente e no seu coração dizendo o seguinte: mas na minha casa também eu oro, na minha casa também eu leio a Bíblia, na minha casa também eu canto. Faz você bem, irmãos, adorar a Deus na sua casa. Faz muito bem você ler a Bíblia na sua casa. Faz muito bem você orar na sua casa, né? Porque o verdadeiro adorador não escolhe um lugar para apresentar sua adoração a Deus. Agora, saiba fazer uma separação. Na sua casa, você faz muitas vezes, você a sós, você faz um culto pessoal. E isso é bom, você adorar a Deus, louvar a Deus, ler a Bíblia, orar. Você faz um culto pessoal. Você faz um culto familiar. Você reúne a sua família e junto você ora, você canta hinos de louvores a Deus, você lê a Bíblia junto e faz um culto doméstico, um culto familiar, cantando e salmodiando ao Senhor com cânticos espirituais, né? Mas existe agora o culto congregacional, em que todos os que creem congregam junto.
E esse culto é um culto que a nossa fé ela vai ser fortificada, porque estamos juntos adorando a Deus como uma família cristã. Então veja bem, e Davi, nas suas palavras, ele sempre afirmou diversas vezes a importância de estarmos na casa do Senhor, né? Observamos que o Salmo 122 diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é muito importante nós nos reunirmos na casa de Deus, onde Deus tenha preparado um espaço físico para nós nos reunirmos, para congregarmos junto. Porque é o lugar onde se pode, né, contemplar a beleza do Senhor e aprender com Ele. Veja bem, no Salmo de número 27, versículo 4, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Você pode pedir, irmão, mas se você não buscar, né? Ele diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e encontrareis. Então veja bem, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha que coisa interessante. Então, ele, além dele buscar, dele pedir, ele buscava. Então não adianta você pedir e não buscar, né? O que ele desejava era morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura, contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo, porque ali é lugar de aprender. É ali que se leciona a escola, as aulas da escola bíblica dominical. É ali que tem os cultos de ensino da palavra de Deus. É ali que vem pregadores trazendo estudos bíblicos, né? Então, ali é o lugar que você aprende. No Salmo 84, versículo de número 10, o salmista diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da casa do meu Deus, 1000 vezes preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar nas tendas da impiedade. É melhor estar na casa de Deus, ter preferência 1000 vezes em estar na casa de Deus, do que habitar na tenda da impiedade. E então observamos que aqui em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, o comentarista ele traz uma exortação concernente à perseverança, e ele faz uma recomendação dizendo o seguinte: não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja bem, abandonar a congregação é a pessoa negligenciar os cultos que serão realizados na igreja, talvez 2 ou 3 vezes por semana, A maioria das igrejas pentecostais faz cultos nas terças, nas quintas, aos domingos, quando muito nas quartas, na sexta, aos domingos, Então essas igrejas
tem culto 3 vezes por semana, e muitas vezes os seus membros ainda negligencia esses cultos, não faz força de estar na igreja. Mas a Bíblia diz aqui, para não abandonar a congregação, como é o costume de algum. Negligenciar as reuniões cristãs é desistir do encorajamento, né, e da ajuda de outros cristãos. Por quê? Quando nós cultuamos juntos, é para compartilhar a nossa fé e fortalecer-nos uns aos outros no Senhor. À medida que aproximamos do dia em que Cristo vai voltar, enfrentamos muitas lutas espirituais, e muitas perseguições das forças anticristãs que crescem poderosamente no Brasil e em todo o exterior. Essas forças não cristãs, elas continuam aumentando. Então nós precisamos congregar para compartilhar a nossa fé um com o outro e fortalecermos junto no Senhor. Para encerrar esta palavra de Deus, eu quero aqui falar para você concernente a terceira responsabilidade do cristão é permanecer fiel aos ensinamentos doutrinários da igreja. Aleluia! Veja bem, queridos, a igreja, ela tem a obrigação de ensinar aos seus membros as doutrinas da Bíblia Sagrada, Porém, existe regulamentos internos em cada denominação que, caso você vai fazer parte de uma denominação, você tem que ser fiel tanto à doutrina da Bíblia Sagrada que está sendo aplicado naquela denominação, como também aos regulamentos internos da igreja onde você escolheu, para fazer parte da membresia dela. Você tem que obedecer, veja bem, tem que ser fiel aos ensinamentos doutrinários. O Senhor aqui, ele dá uma ordem a Moisés e promete saúde ao povo se o povo obedecessem aos ensinamentos. Olha só, em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26, diz assim: e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Quem estava falando isso aqui? Quem estava ensinando isso? Não era Moisés que estava passando esse ensinamento para o povo que estava? Moisés, que tinha tirado do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas do Egito, pois diz a Bíblia que 600 mil homens a pé saíram do Egito com Moisés, mas saiu uma mistura de gente, que aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram com ele, e ali ele estava ensinando a palavra de Deus para o povo, o ensinamento da Bíblia Sagrada. Olha só, e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos teus olhos. Tem que ouvir, e praticar o que você ouviu e fazer o que é reto diante dos seus olhos. Olha só, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos. Primeiro, ouvir atentamente. Segundo, fizer o que é reto. Terceiro, inclinares os teus ouvidos. Quarto, e guardares todos os teus estatutos. São 4
quatro opções que Moisés ensinou aqui para o povo. Nenhuma dessas enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, né? Olha bem, já no Novo Testamento, Jesus adverte que precisamos ouvir os ensinamentos dele e guardá-lo, ou seja, não apenas ouvir, mas obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Né? Vai te resolver o problema você chamar Jesus de Senhor, 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 e não obedecer, não fazer o que ele diga? Não vai resolver o seu problema, amigo, né? Em João capítulo 8, versículo de número 47 diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então aquele que é de Deus, ele escuta as palavras de Deus. Mas aquele que não escuta as palavras de Deus, esse não é de Deus, né? Aquele que apenas ouve a palavra, né? Mas ele não põe em prática, então ele não é de Deus. Olha, veja bem, eu não sei se existe alguns pastores que poderão assistir esse vídeo, né? Que seja da minha época, ou que seja da época em que a CPAD lançava a revista do Obreiro, nas décadas de 82, eu estava lendo uma reportagem na revista chamada Revista do Obreiro, e lá estava dizendo acerca de um menino que passou em frente à igreja, e naquela época a igreja dos crentes, e o pastor estava pregando a palavra de Deus, e o menino parou em frente e ficou ouvindo. Quando terminou a mensagem, ele tapou um dos seus ouvidos e foi andando com o ouvido tapado. Mas na frente, encontrou alguém que perguntou: menino, por que você está andando com o ouvido tapado? Ele disse: é porque eu passei em frente à igreja, eu ouvi a palavra de Deus, e eu não quero ouvir por aqui e deixar ela sair por aqui. Eu quero ouvir por aqui e quero que ela desça no meu coração. Por isso eu tapei um ouvido, para que ela não tenha saída e desça no meu coração. Então, escutar a palavra de Deus é guardar a palavra de Deus no coração e pôr em prática, praticar a palavra de Deus, cumprir com os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Fique com esta palavra nesta manhã. Deixe o seu like, compartilhe esse link, né? Envia ele aos seus amigos, aos seus irmãos. Peça para ele se inscrever no canal Filemão, que é um canal de bênção na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.